pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast da GabiCast e olha, cada semana eu me surpreendo. Cada mulher que tem sentado aqui pra gente conversar, pra gente bater papo. Hoje eu tenho a honra também de entrevistar uma mulher que é a primeira vez que ela faz um podcast. Olha isso, gente, como Deus tem me presenteado. E eu quero agradecer a todos vocês, cada semana, as mensagens que a gente tem recebido, de carinho, de apoio, de motivação. Em outubro vem coisa nova por aí. Em outubro a gente vai participar de um projeto muito grande pro Outubro Rosa. Então fica ligado durante esse mês, porque você vai receber muita informação legal. Muitas mulheres se juntando nesse movimento. E cada semana é uma surpresa. A gente já estava aqui nos bastidores, vocês não sabem. O tempo que a gente está aqui, dava já um podcast gravado de tanta coisa que a gente conversou. Ela tá aqui ainda, você não viu a carinha dela, mas eu já tô apaixonada. Só por esses tempos que a gente já conversou aqui, na verdade, é a primeira vez que a gente se vê ao vivo hoje. Mas a gente já vinha se namorando, a gente já vinha conversando há um tempinho. Fomos apresentadas pelo WhatsApp por um amigo nosso em comum, Hélio Carracena. E desde então a gente vem programando esse dia pra gente se conhecer pessoalmente. É muito legal, né? Quando a gente consegue conhecer uma pessoa pessoalmente, que a gente vem falando e a gente conversa um pouquinho antes e a gente vê que tanta coisa legal que existe na vida, tanta voz para ser ouvida. E se você tá aí do outro lado e você entende assim, não, eu também quero colocar essa voz, eu também quero estar lá, divide com a Gabi, colocando a minha voz, você é minha convidada, porque esse espaço aqui é aberto para você, tem lugar para você aqui. Então entre em contato com a gente, você tá aqui, então não vou demorar mais, vou deixar ela se apresentar, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu não sei onde esse podcast vai dar hoje não, mas a gente tem muita coisa para falar. Então, sem mais demoras, pode se apresentar, pode olhar para aquela câmera ali. Obrigada, Gabi. Oi, gente, tudo bom? Muito feliz com o convite da Gabi. Como ela disse, a gente estava se namorando há um tempo e muito feliz de poder estar aqui para conversar bastante. Já conversamos muito, Não é? Vamos conversar mais ainda e espero poder contribuir muito, agregar muito e comunicar o máximo possível a vocês que têm dúvidas, talvez estejam passando por algum problema ou algum conhecido esteja passando por algum problema na área criminal. Então, já antecipando a minha apresentação, Isso aí. Eu me chamo Amanda Magalhães, sou advogada criminalista. Presido uma comissão de direito criminal, né, aqui em Teresópolis, na UAB de Teresópolis. Presido a comissão de direito criminal do IBRAPEG. Sou conselheira da OAB do Rio de Janeiro. Sou presidente da comissão OAB Jovem do Rio de Janeiro também. Fui presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia no Conselho Federal. Integro o Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, mas acima de tudo, sou mulher advogada criminalista. E aí, aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né? A gente tem muito assunto para falar sobre essa área. Mas como hoje as pessoas elas estão tão voltadas, e a gente estava conversando sobre isso, a olhar primeiro o título antes da pessoa, né? E o nosso intuito é mostrar, sim, a informação, mas por trás de toda a vivência, e eu acredito que tudo isso que é a sua profissão, que você está envolvida, você convive com tantas histórias, com tantas pessoas, com tantas situações, com tantas famílias, né? Principalmente quando a gente envolve crime, penitenciária, violência doméstica, crime cibernético, tudo que está rolando cada vez mais forte. Mas a Amanda, né? O que levou a Amanda a escolher esse caminho, que eu sei que não é um caminho fácil, porque você lida com coisas pesadas, com coisas difíceis, você lida com o lado humano das pessoas, você lida com a mentira das pessoas, você lida com a história das pessoas, às vezes, que entram no crime, né? E você vê a história das pessoas nos presídios, a violência doméstica que mexe tanto com a gente, seja ela a violência contra o homem ou contra a mulher, porque hoje em dia aumentaram muitos casos também de violência contra o homem. E a gente tem uma lei Marinha da Penha, mas a gente não tem uma lei que possa, né, ajudar o homem também. Então, o que te levou, Amanda? Desde pequena você quis ser advogada? Como é que é isso? Conta pra gente. Gabi, eu costumo falar, eu acho super interessante
porque eu sempre quis ser tudo, absolutamente tudo. E na escola, graças a Deus, né, e para alegria da minha mãe, eu me saía muito bem na maior parte das matérias, né? Só a física que foi meu calcanhar de Aquiles. Gente, acho que... Eu nunca tinha reprovado em física, eu nunca tinha reprovado em nada. E aí, quando eu cheguei no primeiro ano da escola, eu reprovei em física e eu não acreditei, porque eu nunca tinha tirado uma nota vermelha na minha vida. E aí eu reprovei em física, fiquei em dependência e eu falei, meu Deus. E aí a minha cunhada, que já era psicóloga, ela falou, Amanda, não tem como você ficar... Ser boa em tudo, né? Não tem como você ser boa em tudo, mas toda vez que você cria um obstáculo, e isso eu levei muito pra vida, né? E toda vez que você cria uma barreira e você fala, eu não sou capaz, eu não consigo enfrentar, eu não consigo melhorar, eu não consigo superar, você tá se boicotando. Você não vai conseguir de fato superar. E você não vai se formar se você não superar. Você não pode ficar repetindo física, você vai terminar a escola repetente em física. Não é possível. E aí foi muito curioso, porque aí na dependência surgiu uma Olimpíada Brasileira de Física. E eu falei, vou participar, né? Todo mundo tinha que participar, participei. Você acredita que eu passei na primeira fase da etapa? Eu passei na segunda etapa dessa competição. E aí, na terceira etapa, a gente só não foi pra terceira etapa. E eu fiquei assustadíssima quando meu nome foi anunciado na escola. Só não foi possível, né, evoluir nessa competição porque os Correios entraram em greve e as provas eram encaminhadas por correio e a gente não conseguiu encaminhar. Então, pra você ver como a partir do momento em que eu falei, não, peraí, eu posso não ser a melhor nisso, mas eu preciso romper com esse bloqueio, eu consegui crescer. E aí eu tô falando isso por quê? Porque tem aqueles testes que você identifica qual é a sua área, qual é a sua vocação, não são os testes vocacionais. E aí foi muito curioso, né? Porque eu estudava no Colégio São Paulo. E aí eu lembro que o meu primeiro dia, no segundo ano, e lá o segundo, não sei se continua assim, porque já faz tempo. Mas o segundo e o terceiro ano, eles eram voltados para as áreas específicas, né? Então a gente estudava muito mais biologia se a gente passasse para biomédicos, muito mais história, geografia se a gente passasse para humanas. E aí no primeiro dia foi muito curioso, porque eu cheguei e fui direto para biomédicas. Porque meu nome estava na porta. E aí, no intervalo, a coordenadora falou, não, Amanda, tá errado, você tem que ir para exatas. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui para exatas. E aí, no final, falaram, não, Amanda, seu nome tá em humanas. Eu falei, gente, eu tô em tudo. Então, peraí, o que eu vou decidir da minha vida? Então, eu sempre tive atração por todas as áreas. Eu sempre quis, na verdade, mudar o mundo. Não é um discurso megalomaníaco. Sim, eu entendo. Mas é transformar de alguma forma. Melhorar a vida. Melhorar a vida das pessoas de alguma forma. E aí eu sempre fiquei, quando me aproximei do período de prestar o vestibular, eu fiquei numa grande dúvida entre medicina e direito. E porque eu acho que são, né, com todas as ressalvas, existem inúmeras áreas, eu acho que é possível a gente transformar as vidas e transformar o mundo em todas as áreas. Mas eu fiquei entre medicina e direito. E eu amo medicina, eu sou apaixonada por medicina. Mas, infelizmente, financeiramente não era viável para minha mãe. E aí, ela tinha outros 2 filhos para cuidar também, uma mãe solo, né? Meu pai faleceu, eu era muito pequena. E aí eu falei, gente, mas eu amo medicina. E aí, eu optei por direito. E aí, eu pensei, mas por que eu também tenho essa atração por direito? Porque medicina tem toda aquela ideia de você atender, de você ir pra emergência, de você operar. Aquele glamour, e eu queria ser neurocirurgiã. E eu achava lindo. E até hoje eu assisto, assim, eu fujo um pouco do direito, no meu momento de descanso. Eu não posso negar que eu adoro assistir essas séries também voltadas pra área criminal, pra investigação. Sim. Mas eu assisto aqueles seriados médicos. Eu também. Eu amo. Eu acho também, incrível. eu amo. Mas aí eu pensei assim, mas por que eu tô em dúvida logo entre medicina, que eu amo, e direito? E aí eu lembrei de uns episódios, Gabi. Lembrei dos episódios da época em que meu pai já tinha falecido, que minha mãe precisava buscar ajuda da justiça. E essa ajuda não veio. E minha mãe foi muito maltratada. Ela foi muito maltratada em vários... No judiciário, ela foi muito maltratada no INSS, ela foi muito... E eu vi aquilo, e foi praticamente... Parecia que ela estava pedindo um favor, Sim, aquilo que era um direito. Exatamente. Então, eu vi essa peregrinação, e minha mãe não tinha... eu tinha que acompanhá-la, ela não tinha com quem me deixar. E eu lembro de uma vez que eu falei pra ela, eu vi um servidor tratá-la tão mal, e ela só queria respostas. Sim. Que eu falei, eu não vou deixar ninguém passar por isso. Eu nunca mais vou assistir essa cena. Então, talvez isso tenha me motivado. E a parte criminal eu descobri na análise, né? Que foi um episódio da minha família que eu nem sabia, eu soube muito depois, e na análise
eu descobri um episódio que vitimou uma pessoa da minha família e que ficou sem respostas. Então, isso no meu interior. E no exterior foi fazer uma faculdade toda voltada para a perspectiva de direitos humanos. E aí, direitos humanos não é apenas defender quem eventualmente cometeu o crime, mas é humanizar as relações, é lutar pela dignidade de toda e qualquer pessoa. Sim. Né? Seja ela vítima, seja ela acusado, dar acesso, né, à justiça, né, a essas pessoas poderem acessar a justiça e dar voz a essas pessoas, sejam elas que forem. Então, e aí eu estagiei no Ministério Público numa promotoria criminal. Então, lá eu me encontrei. E lá eu me apaixonei, não pela advocacia, que foi isso aconteceu depois, com um caso, inclusive, que eu vou contar pra você. Mas ali eu realmente entendi na prática como que o judiciário funciona, como as coisas funcionam, e eu me apaixonei pela área. Por uma área que todo mundo se apaixona na faculdade, mas no dia a dia, na hora de escolher ser especialista, a pessoa, ela de repente não se identifica. Porque assim como a medicina, você pensa, maravilhoso, vou operar, vou abrir as cabeças das pessoas, vou cuidar de um tumor, vou resolver o problema dela. Às vezes as pessoas veem esses seriados, esses filmes, que atraem, chama atenção. Claro. Tem, né, o suspense, tem aquela energia, aquela excitação, aquela adrenalina. Mas no dia a dia, você andar por aqueles espaços sujos, sem dignidade, você fazer atendimentos difíceis de vítimas que estão ali precisando de ajuda, precisando ver algo caminhar e ter uma resposta, ou de um culpado ou não culpado, e ele falar, eu não tenho mais ninguém. E eu sei que eu já tô causando aquilo que eu fiz ou que eu não fiz, e a repercussão que tá surgindo sobre algo que eu não fiz, porque isso acontece também, tá recaindo sobre a minha família. É verdade. Tá recaindo sobre a minha vida, mas recai sobre a minha família. Então, eu acabei... Todo mundo paga o preço, né? Todo mundo paga. A gente tava conversando nos bastidores sobre outros aspectos. Todo mundo paga. Não adianta a gente falar, não, deixa que eu bato aqui no peito e eu vou cuidar de tudo sozinho, porque isso respinga. Então, a minha escolha do direito não foi a primeira opção, e a minha escolha da advocacia também não foi a primeira opção. Mas eu não me vejo fazendo absolutamente nada diferente da advocacia criminal, porque eu acho que eu consigo dar voz às pessoas que são caladas, né, a quem é imposto o silêncio. Eu acho que eu consigo viabilizar o acesso à justiça, e eu consigo estar ao lado daquela pessoa, seja culpado, seja inocente, seja vítima, seja autor do fato ou autora do fato, mas estar literalmente ao lado, porque uma sala de audiência é assim. A gente tem um juiz lá em cima, no meio, tentando entender o que está acontecendo, precisando ser convencido. Nós temos de um lado ou um outro advogado ou o Ministério Público, mas muitas vezes, né, na verdade, o Ministério Público sempre em cima também ao lado do juiz. Sim. E aquele réu e aquela vítima também embaixo. E quem tá lá embaixo é o advogado criminalista, do lado. Então, é uma posição, né? A gente estava falando nos bastidores, né? Quando você tá lá embaixo com a vítima, você tá lado a lado com ela. Sim. Né? E eu acho que é isso que a gente estava conversando nos bastidores, né? A forma como você vê a pessoa que você vai atender, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Faz. Porque assim, quando você se coloca ali embaixo com a pessoa que você tá ali defendendo, eu nem vou falar a palavra cliente, né? Mas assim, a pessoa que você tá ali sendo a voz dela, e eu tenho falado muito sobre isso nesse tempo, por isso nosso podcast, né? Pra gente dar voz de informação, pra gente dar voz do que as pessoas podem buscar. E hoje a gente vê que as informações, elas são muito direcionadas para coisas superficiais e que às vezes não vão gerar e não vão agregar a mudança que a pessoa precisa. Sim, é verdade. Né? E a gente até depois vai entrar um pouco nisso. Mas a forma como você escolheu levar a sua missão, né? Porque tem toda uma formação, um estudo, horas de sacrifício por uma missão. As pessoas às vezes não veem, a doutora Amanda é conselheira disso, a doutora Amanda é a área criminal, a doutora Amanda faz tal coisa, a doutora Amanda, mas o preço que você precisou pagar, as renúncias que você precisou fazer, as dores que você precisou, os sacrifícios, tudo em prol de algo que foi gerado lá, numa situação que você viveu. Sim.
E que você disse assim, que às vezes as pessoas falam assim, eu sou uma pessoa. Como que uma pessoa vai... A gente não ouve muito isso? Muito. Como que uma pessoa vai mudar o mundo? Uma pessoa... Eu acho que essa mentalidade que tem que ser superada, né, não Gabi? é? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente já opera mudanças. Exatamente. Você deu exemplos. Eu costumo dizer que, às vezes, um bom dia que você dá, uma Exatamente. atenção que você dá pra quem tá do seu lado, você nem conhece a pessoa, mas às vezes você ouvia. Eu vejo muito isso com os idosos. E minha mãe já tá idosa, e eu percebo isso. Esse aceleramento, né? Essa aceleração das coisas, do digital e tudo mais, vai tirando a gente do convívio com outras pessoas. E às vezes, uma pessoa que você não conhece, tudo que ela quer, se você dá um bom dia, se você cumprimenta, se você dá uma palavra, se você fala, eu acho que na advocacia a gente exercita muito a escuta. As pessoas acham que a gente só fala, mas a gente precisa ouvir muito para entender a história daquela pessoa e poder botar aquela história no papel e para poder humanizar aquela vítima, aquele acusado, aquela acusada, e mostrar para as outras autoridades que, peraí, por trás daquele CPF, daquele nome, é uma pessoa e tem uma vida. Aí. Né? A gente tem que desenvolver o caso. Não é mas, só assim, o número de não é só o RG. número, exatamente. E essas pessoas são tratadas assim. É verdade. Então, o que você tá falando da gente humanizar, da gente trazer as pessoas para perto e sobre mudar o mundo, a gente muda o mundo diariamente. Basta a gente querer. A gente não precisa de um grande evento, de uma grande ação, de milhões de seguidores. Não é? Não, às vezes, assim, você desejar uma boa semana para aquela pessoa, quando de repente ela saiu de casa sem um abraço, sem uma palavra de gratidão, muda. E eu tento desenvolver isso nas minhas relações e na própria advocacia. Tentar romper com essa barreira de, não, eu tenho estudo, e aí eu tenho clientes de todos os tipos, pessoas que não tiveram acesso à educação, né, a uma formação técnica, mas são educadas, são esculpidas de uma forma ética e educada, embora não tenha tido acesso à educação, e outras que têm um poder aquisitivo muito maior, enfim, mas todo mundo ali, sabe quando a gente fala muito de morte? Sim. Que no final das contas a gente não leva nada dos bens materiais e todo mundo é igual ali. Eles são os valores que vão nos diferenciar, aquilo que a gente fez e não o que a gente tem. Gabi, nessa minha área de atuação, ali todo mundo é igual. As pessoas, quando elas são colocadas à frente de um juiz, por exemplo, você vê que nada daquilo que elas têm ou deixam de ter importa. Então, isso que você falou sobre mudar o mundo e a gente poder ser mais humano e modificar as coisas faz total sentido. E a gente pode fazer isso todos os dias. A gente não precisa criar um grande projeto pra isso. A gente não precisa ser o mais famoso. Meu filho brinca muito comigo, né? Porque quando ele tá comigo, ele fala assim, mãe, é incrível. Aonde você vai? Você conversa com alguém. Você nunca viu a pessoa, daqui a pouco você já tá conversando, você já tá indo. Eu falei assim, filho, porque a gente nunca sabe, assim... Quando a gente entende que isso é uma missão, a gente faz isso tão naturalmente, não é? E assim, eu tô sempre sorrio, eu cumprimento. E eu já tive inúmeras situações, e eu acredito que você também. Da gente poder, às vezes, até fora do seu cotidiano de trabalho, a gente poder tratar uma pessoa, né, que nunca te viu, e você puxar um assunto, e você falar alguma coisa. E de repente, a pessoa... Poxa, que legal, gostei de conversar com você. Não, com certeza. E como isso, às vezes no momento, não sei se você se sente assim, naquele momento talvez você até nem se sinta impactado e pensando, nossa, eu fiz o bem. Porque assim, se a gente pensar que vai ter que agir de tal forma pra fazer o bem, a gente vira um pouco hipócrita, parece uma barganha, né? Mas esse bem-estar, ele é gerado. E aí você falando do bem que a gente faz, né? Eu levo um arrependimento, que eu lembro que eu cheguei, eu tava vindo do Rio aqui, e aí sempre que eu chego, eu tento... meus familiares, eles falam assim, nossa, Amanda, você é relações públicas aqui, porque você chega, você trabalha, você fica nessa correria, porque eu atuo aqui, atuo no Rio, então eu tenho que me dividir muito. E você quer estar com a sua sobrinha, você quer estar com os irmãos, com a cunhada, quer encontrar os amigos, os colegas, advogados, quer estar com todo mundo, além de trabalhar. E aí eu tava chegando, né? Eu tava saindo do ônibus, descendo do ônibus, e ia direto pra casa da minha mãe, né? Pra almoçar com ela. E eu me senti tão mal, Gabi, que eu preciso levar isso pra análise e superar isso.
Por quê? Porque eu sou uma pessoa comunicativa. Sim. Eu sempre penso que alguém pode estar precisando conversar e não está sendo ouvido. Sim. Mas nesse dia eu falhei e eu levo isso porque eu fico pensando até hoje, será que essa senhora morreu? Por quê? Porque eu tava descendo do ônibus e tinha uma senhora no ponto de ônibus e ela reparou que o ônibus estava vindo do Rio de Janeiro. E ela falou, minha filha, eu nunca fui ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bonito? E eu só falei, sim, senhora, o Rio de Janeiro é muito bonito. E aí eu fui almoçar e minha mãe reparou que eu tava meio esquisita. E eu falei, mãe, eu acho que eu não fui uma boa pessoa hoje. Eu acho que eu podia ter feito mais do que eu fiz. Eu tô me sentindo muito mal. E aí eu contei pra ela, falei, não, minha filha, você deu atenção como você pôde. Não fica... Você podia não ter falado nada, você podia ter ignorado. E não, você falou. Eu falei, mãe, mas eu podia ter mostrado uma foto pra ela. E ela não conhece. Eu podia ter mostrado alguma coisa. E eu não mostrei. Então, eu carrego, pode parecer bobo pra vocês que estão vendo, Mas não é. Mas eu me senti muito mal. Então, eu não sou a pessoa mais correta do mundo, Sim. não sou a melhor pessoa do mundo, Sim. né? Eu sou um ser humano, que erro muito. Acerto, mas erro. Mas isso me faz refletir. Toda vez que alguém, às vezes eu tô cansada, tô com dor de cabeça, mas eu penso assim, nem que seja por 5 minutos, alguns minutos, eu vou dar atenção e vou fazer isso. E eu fiquei com a imagem daquela senhora no ponto de ônibus, curiosa pra saber como é o Rio de Janeiro, e eu falei poucas palavras. Então, assim, só dividindo com vocês Claro. que né, a gente quer mudar o mundo, mas às vezes a gente falha, né? E eu falhei com ela. A gente não é Mulher Maravilha, né? Assim, eu costumo dizer que a gente usa muito, tá sendo muito usado, né? Essa frase do empoderamento feminino. E eu não gosto disso. Uhum. Sabe por quê? Porque quantas vezes eu já falei, você tá aqui compartilhando, dividindo aí com o mundo que a gente não sabe onde vai chegar, algo que te marcou. Sim. E que naquele momento ali você não conseguiu e que depois você ficou pensando, né? Só que eu entendo que quando a gente olha de uma forma assim, poxa, não foi legal, mas eu agora vou estar mais atenta. Talvez isso me mostre que em algumas situações eu preciso estar mais atenta a uma coisa simples, que naquela hora a minha cabeça... Qual era a sua preocupação na hora? Cara, eu tô chegando agora cansada, mas eu quero ver minha mãe, que precisa de uma atenção, que tá lá e eu tô com saudade, né? A sua mente já tava programada, você tava toda focada pra estar ali na necessidade da sua mãe, que você falou, é uma idosa também. Então, de repente, aquilo ali não foi porque você não quis dar atenção, porque você estava voltada para uma outra preocupação. E todos nós, em algum momento, nós fazemos isso. É por isso que eu não gosto muito dessa frase, sabe? Uhum. Porque o empoderamento, ele traz uma coisa como se a gente tivesse o poder de todas as coisas. E a gente é humano. A gente pode, sim, trabalhar a cada dia para melhorar. Eu creio no processo da gente melhorar como pessoa todos os dias. De cada dia a gente descobrir coisas na gente, que aquilo que a gente estava falando, que foram embutidas na gente, por causa de coisas que a nossa família passou, por causa de coisas que a gente estava na barriga, por causa de coisas geracionais, e que às vezes estão dentro da gente que a gente nem sabe, onde a terapia vai ajudar, onde a parte espiritual vai aguçar a gente, a terapia vai... Mas isso aí faz recuperar a gente, o nosso propósito e a nossa identidade. E quando a gente entende que ninguém nasce nesse mundo sem um propósito, sem uma missão, aí vira uma chave. É verdade. Não é? Porque por mais que a gente fale, e a gente vai falhar nesse meio do caminho, porque às vezes a gente fala muito, né, sobre as injustiças, as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos traem, que cometem crime. A gente é muito bom pra apontar, mas a gente esquece que a gente também, em algum momento, já magoou, já ofendeu. E não vamos falar assim de um crime passivo de prisão, mas em algum momento nós, sem perceber ou até de forma consciente, já fomos criminosos com alguém. Com certeza. Quando a gente libera uma palavra que magoa fora do momento, quando a gente deixa de fazer algo, né? Em algum momento isso fez parte da nossa vida. Com certeza. Então isso tá embutido em todos os nossos contextos, né? Uhum. E quando eu olho aqui e a gente conversa e eu vejo que essa sua preocupação, né? De quebrar essa barreira, de não olhar a pessoa que você tá atendendo como uma pessoa. Porque você tava me explicando isso, a pessoa precisa confiar em mim, né? Sim. É exatamente isso, porque a pessoa ela chega no escritório já vulnerável,
com medo, porque tá respondendo Ninguém te processo. procura porque tá bem, né? Não, eu costumo dizer que ninguém quer precisar ir a um oncologista, ninguém quer tratar... Assim, quer dizer, todo mundo, se tiver um câncer, precisa e quer tratar, obviamente, e se curar. Mas ninguém quer receber um laudo que fala, olha, você tem que procurar esse especialista. Sim. E ninguém quer procurar um criminalista. Ninguém quer precisar procurar um criminalista. Mas eu costumo dizer que todos nós somos passíveis. Ou a sermos vítimas de um crime, ou até cometermos. Eu acho muito precipitado e eu acho que não conhecer a realidade mesmo, o nosso dia a dia, para garantir que a gente nunca vai cometer um crime. Existem, obviamente, crimes que a pessoa ela comete porque tem uma necessidade, não tô falando que se justifique, obviamente, mas existem crimes, e isso diz muito respeito, principalmente ao homicídio, que é você tirar a vida de alguém, que é um crime gravíssimo, mas é um crime que você pode cometer, que eu posso cometer, que qualquer um de vocês pode cometer. E você pode falar assim, até parece, eu nunca faria isso. Mas tá numa situação. Mas pra você, por exemplo, evitar que uma pessoa seja morta, você pode perder a mão e você pode matar outra. Pra você... Às vezes nós somos tomadas por um ânimo muito errado, que é o da vingança, mas todo mundo já se vingou numa menor... Não, comeu meu chocolate, eu vou comer também. É verdade. Não me mandou mensagem, eu não vou mandar também. Da menor a maior. Então, pra se vingar, ou então pra satisfazer, minimizar o dano sofrido e pra fazer valer a sua honra, no sentido de tirar a vida de um familiar meu, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Isso é completamente errado. Isso é punível. Mas a gente precisa compreender que o mundo é complicado. Lidar com pessoas, conviver em sociedade é muito difícil. Verdade. Então, às vezes, você tá no trânsito, você tá ouvindo uma música, você tá tranquilo, você tá agindo certo, e alguém faz uma coisa errada e você gira a chave, liga o botãozinho lá e fala, deixa pra ele, você segue adiante. E de repente essa pessoa faz de novo. E todo mundo tem um limite. É verdade. Você passa por problemas em casa, você passa por problemas no trabalho, você passa por problemas, sei lá, você tá com problemas consigo mesma, e aí não justifica, mas tem alguém ali te tentando, tem alguém ali te provocando, tem alguém te incomodando. Que às vezes é a gota d'água. E aí, nossa, mas aí você vai tirar a vida de uma pessoa? Mas, gente, e não é o meu papel julgar ninguém, eu não sou juíza, eu sou advogada, o meu papel é acolher, compreender, pegar a versão que a pessoa apresentou e trabalhar tecnicamente naquilo. Esse é o meu trabalho. E o lado humano é ouvir e acolher. Então eu não posso garantir que, nossa, é absurdo, a pessoa, a gota d'água foi fazer isso, a gota d'água poderia fazer outra coisa. Tem pessoas que lidam na forma de, entrou por aqui, sai por ali, não tô nem aí. Mas tem pessoas que são fio desencapado. E por quê? Porque não cabe a mim julgar. Porque qual é a história dessa pessoa? Exatamente. Pelo que ela passou. A gente começou falando de mudar o mundo, de acolher, de ouvir as pessoas. Há pouco tempo, um amigo meu, a gente estava chegando num evento e ele não saía do Uber, não saía. Eu fui com outro colega, ele chegou com a namorada e com outra colega, e todo mundo ali reunido na porta do evento e nada dele sair. E ele falou, olha, gente, desculpa. E ele também é advogado, ele falou, me desculpa, mas eu precisava dar atenção ao motorista do Uber, porque ele estava desesperado. Ele acabou se abrindo na viagem, falando que a vida não tinha sentido algum. Ele conseguiu uma arma. E ele queria matar e se matar. Então ele falou, eu precisava convencê-lo a não fazer isso. Então, tá vendo como é uma linha muito tênue? Porque todo mundo tem escolha, todo mundo tem um livre-arbítrio. É verdade. Mas, às vezes, e por isso não julgar, às vezes essa pessoa fez uma escolha errada, às vezes essa pessoa não foi acolhida como poderia. Não foi ouvida. E aí, ela tomou uma decisão equivocada. E aí, todo mundo erra. Você deu esse exemplo. Num grau maior, mais relevante, ou num grau menor. E não é porque essa pessoa errou que ela tem que ser condenada antecipadamente, que é o que acontece muito. Sim. A gente vê isso, viu na televisão.
fulano de tal com certeza matou, com certeza espancou, com certeza estuprou. Então nós somos os primeiros juízes, isso é muito ruim. Eu sei que é imediato, é automático, né? É verdade. Mas é muito ruim você já ser condenado e você não poder se redimir de alguma forma. Ainda que você não possa devolver a vida a uma pessoa, você não possa pagar uma ofensa que você cometeu, nós temos a lei de Deus e nós temos a lei dos homens. E no meu trabalho, que é desenvolvido com esse viés da lei dos homens, é fazer com que a pessoa ela tenha os seus direitos garantidos e responda nos termos e nos limites da lei. Porque a gente não pode extrapolar. Porque você concorda que, de repente, aquela gota d'água que foi um excesso, que gerou uma conduta excessiva a parte dele, se a gente se excede na aplicação dessa lei, se excede suprimindo o direito, a gente também está se excedendo. É uma gota d'água que também está sendo excessiva. Então, humanizar é preciso por isso. Porque a gente consegue mudar a lógica da vida daquela pessoa, as escolhas dela, os caminhos delas. Então, por isso que eu quebro muito essa barreira. Porque ali na minha frente é uma pessoa que errou, ou que acertou, que está sendo acusada injustamente, ou que de fato cometeu um crime, mas é um ser humano. E que vai responder ou não, ou vai responder de uma forma mais branda, ou vai responder no máximo previsto na lei, mas que precisa ser ouvida, que não, assim, já está sendo julgada antecipadamente. E que tá com medo. Porque a gente erra e depois a gente se arrepende, a gente sente medo. E esse arrependimento pode acontecer muito, muito tempo depois. É verdade. Pode não ser reversível. Mas eu acho que todo mundo tem o direito, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essas rupturas, inclusive psicológicas, na questão da filogenia. Todo mundo tem o direito de romper com determinados estigmas, com determinados processos, com determinadas imposições, com determinadas características que são impostas a gente, com determinadas posturas que a gente vem adotando ao longo da vida e poder recomeçar. E mudar, né? Tomar um outro rumo. E o meu papel é esse, garantir, não posso garantir nunca resultado, nenhum advogado pode, mas garantir que em alguma medida aquelas pessoas elas se sintam acolhidas, acompanhadas, que vejam um processo fluir, que vejam uma investigação fluir, que vejam uma resposta positiva para a pretensão delas, que não respondam criminalmente, ou que respondam de uma forma justa. E justiça é difícil, né? Justiça é o que é justo para um, talvez não seja justo para o outro. Mas como ter a medida da justiça certa, né? Mas o meu papel não é julgar. E se eu sinto que de alguma forma eu vou julgar e eu não vou desempenhar o melhor trabalho possível, eu nem assumo o caso. Porque aí sou a Amanda humana que tem que ser naquele momento técnica, sendo humana. Do mesmo modo que eu não posso ser a Amanda técnica num contato com o cliente, falar um juridiquês e me afastar. Como um diagnóstico de um médico. Você vai no médico e o médico fica, não, Gabi, porque a enzima de não sei o que, você fica assim, meu Deus, mas assim... O que é isso, né? O que está acontecendo comigo? Eu tenho chances de ser curada? O que eu preciso fazer? É isso. Então, meu papel é esse. Você abre mão da linguagem, né? Formal, de acordo com a pessoa que está ali sendo atendida por você, para que ela possa entender exatamente. E outra, ela possa confiar em você, né? Porque você precisa transcrever algo para elaborar toda a sua, né, a voz que você vai ser, porque você está sendo ali a voz da pessoa. Sim. Olha que coisa interessante, você se coloca ali como uma voz, porque a pessoa, naquele momento, ela não pode falar. Assim como ela fala com você. Exatamente, mas assim como você. Porque você desenvolve vários trabalhos sociais. Sim. Você é uma autoridade, porque você leva a palavra de Deus, a palavra de Jesus para as pessoas. Você é como se fosse uma tradutora, você facilita o acesso. Sim. Mas, além de tudo isso, nada adiantaria se essas pessoas não confiassem em você. É verdade. Então, e a confiança, ela vem de muito estudo. É verdade. De você saber sobre o que você está falando. Você falou que você estuda, né? Você se dedica também ao hebraico. E as pessoas precisam... A credibilidade está aí. As pessoas querem respostas. É verdade. Elas não querem, Gabi, você com certeza vai mudar esse aspecto da minha vida? Porque você não pode garantir. Não posso. Você estava falando do esforço que você faz, né? Da sua dedicação. E fazendo uma analogia com a advocacia de qualquer área, mas aqui trazendo para minha área, é isso. Então a pessoa precisa confiar, porque senão ela não entrega.
Senão a pessoa, ela não vai inteira pra você. E você não consegue atingir o potencial máximo dessa pessoa. Você não consegue interferir positivamente no máximo da vida dessa pessoa. Sim. E do mesmo modo, quando verdade. a pessoa ela não confia, eu costumo dizer que a relação, eu acho que a relação, enfim, qualquer tipo de relação, até afetiva, mas uma relação entre advogado, advogada e o cliente, ela tem que ser uma relação de confiança. Porque primeiro que eu tenho um dever ético, eu respondo. Eu posso responder processo ético disciplinar se eu sair expondo, falando o nome dos clientes, o que tá acontecendo. Isso é errado, é como um psicanalista. E eu também. Você não pode. A pessoa, ela vai confidenciar você, Gabi, eu estou com tais problemas, eu não sei que rumo tomar na minha vida. E aí você chega, eu não posso. No próximo culto, você fala, olha, a fulana me procurou, gente, ela tá passando por tais problemas. Vamos buscar uma solução coletiva, isso não é possível. Não. Então isso acontece na minha área. A gente quebra códigos éticos quando a gente Exatamente, faz isso. Porque essa pessoa, ela confia em você. Então, essa confiança, ela surge com o reconhecimento de uma autoridade, não uma autoridade que se sobrepõe, mas uma autoridade técnica, que tem conhecimento para aquilo, no meu caso, conhecimento jurídico para aquilo. E eu acho que essa confiança, ela é fortalecida justamente pela empatia. Pelo trabalho que a gente faz de ouvir, de ser claro, de ser honesto, de falar, olha, eu não posso garantir que você vai ser absolvido, eu não posso garantir que você vai ser solto ou que o seu familiar vai ser solto amanhã. É errado da minha parte, infelizmente muitos colegas fazem. Sim. Eu não posso fazer isso. Porque se não acontece, Gabi. É verdade. Se você fala, haja de tal forma, saia desse relacionamento, ou então, por que você não tenta isso e isso? E a pessoa... E você fala sem nenhum conhecimento, ou então você garante, a pessoa, mas pastora, você garante com certeza que eu vou voltar a ter um relacionamento bom? E você fala, garanto? Eu não posso. Faça isso essa semana 10 e no passos, domingo... Né? Eu até brinquei sobre isso. 10 passos para você ganhar 1 milhão. Exatamente. E aí, no domingo, você volta e me fala, eu garanto. Perdeu a credibilidade. É verdade. E ela não vai mais confiar em você. E aí, o que acontece? Ela vai conversar com outras pessoas e vai falar, não confia nela. Não confia porque ela me garantiu. E isso acontece comigo. Então eu não posso garantir um resultado. Eu posso garantir, assim como eu imagino que você demonstre isso, o nosso empenho, a nossa doação. Sim. Então isso é possível. E a quebra da confiança é muito ruim. E eu não tô nem falando, financeiramente, ter uma repercussão na minha carreira. Também, obviamente. Claro. Mas a quebra de confiança, ela é muito ruim porque é um ser humano que perde a confiança em outro ser humano. E como você vai resgatar isso? Tem vezes que você não resgata. Não, e a gente vive no mundo hoje onde o maior problema que eu identifico nas pessoas que a gente conversa são pessoas realmente que estão desacreditadas de outras pessoas, seja em qual área for, exatamente por essa quebra de confiança. Exatamente por não acreditar. Eu não acredito mais, por exemplo, num país melhor, porque o meu país é corrupto, né? A gente está perto das eleições, Sim. Não quero entrar nesse mérito. Mas aquilo que a gente estava conversando, eu preciso ter informação, eu preciso conhecer, porque se eu entrar nisso e eu achar que não tem mais solução pro meu país, pra mim, não tem mais solução pra mim. Você não vive. Eu não vivo. Eu acho que é exatamente isso que você falou, Gabi. Acessar informações de qualidade e criar ou fortalecer, estimular o nosso senso crítico. Porque o que está acontecendo é um reproduzindo do outro sem saber. E tem falsas autoridades no assunto que desinformam. A gente estava falando sobre isso. E infelizmente, porque tem aqueles que querem o bem e tem aqueles que querem o mal. Para muitos, a desinformação é o melhor remédio. É verdade. Quanto menos fica todo mundo menos informado você for, sim, mais eu te conduzo pro caminho que eu quero. Exatamente. Porque se você tem um senso crítico, você absorve aquela informação e você fala, olha, até essa parte aqui até faz sentido. Mas isso. Agora isso daqui, eu vou checar. Isso aí. E a gente não tem esse cuidado. Não. Isso acontece muito com os crimes que vão surgindo, com essas notícias. Sim. Que a pessoa já afirma, ela fala, não, com certeza você fez isso. E ela não espera. A gente só pode considerar, por exemplo, uma pessoa culpada depois que o juiz bateu o martelo e condenou, mas essa pessoa tem oportunidade de recorrer ao tribunal, aos tribunais.
Depois que o último A tribunal última instância. bater o martelo, exatamente, a última instância bater o martelo e falar, não, realmente, cometeu crime, a pena é tal, ele é considerado culpado. Mas a gente já julga antes. E por desinformação, por preconceito, por ser vulnerável, justamente porque não somos informados, porque a gente quer absorver por osmose qualquer coisa e sair reproduzindo pra gente fazer parte daquela roda de conversa. Verdade. E a gente vai reproduzindo isso. E isso, gente, é muito danoso. Isso vai adoecendo as pessoas, vai adoecendo o ambiente, vai... Então, assim, E adoece a sociedade. Exatamente. E é o local, é o ambiente no qual a gente está inserido. E que nós somos responsáveis. A gente costuma atribuir as responsabilidades só para os nossos governantes. Mas a gente tá falando disso. É a nossa responsabilidade, nosso papel social também. É verdade. Então, se você só reproduz, o que eu vejo também... E diz assim, não tô nem aí, né? Não vai Eu afetar vou minha sofrer o vida. dano disso em algum momento. Claro que vai. No momento que você buscar por saúde, se você não buscou informação, se você não combateu aquela falsa informação, se você não foi reivindicar os direitos, você vai sofrer. É porque no momento você não precisa. Eu costumo dizer, como a gente ser tão egoísta em não pensar em acessibilidade. É verdade. Eu, graças a Deus, não sou uma pessoa com deficiência. Mas e quem é? Mas isola. Espero não ser. Porque é muito ruim você ter limitações físicas. Sim. Embora tenha várias pessoas que eu conheço, inclusive, que fazem muito mais que eu e tem essa limitação física. Agora, ninguém pensa, por exemplo, quando eu comento, gente, tinha que melhorar essa calçada. Vai gastar dinheiro com calçada, gente. Tem mais o que fazer, né? Mas e a inclusão? A inclusão. Então, esse egoísmo, essa falta de... Não faz diferença pra mim. Eu tenho plano de saúde, pra que eu quero um SUS melhor? Exatamente. Porque, mesmo tendo plano de saúde, nós, muita gente não sabe, eu aprendi isso com uma amiga advogada, nós fazemos uso do SUS, querendo ou não. E no momento em que a pandemia surgiu, vários países passaram por momentos muito mais delicados porque a gente não tinha um SUS. Então, assim, é porque não tinha um SUS e nós temos. Sim. Então, esse espírito de não tô nem aí, não vou me meter, não, gente, pra que eu vou votar? Não tô nem aí, não vai impactar a minha vida. Vou dar nulo, né? Gente, é um compromisso. E é muito, muito curioso. Direito é encantador, né? Eu já tô falando até de direito constitucional. Mas foi o que você falou, vou votar nulo, vou votar em branco, não vou comparecer, depois eu pago, né, aquele dinheirinho lá pra justificar e eu não ter nenhuma restrição. Mas e o nosso compromisso? Porque a gente critica. Uhum. O ser humano critica aquilo que é feito, critica aquilo que não é feito, não se predispõe a ir até lá cobrar, e é nosso direito, a gente ir lá cobrar, falar, não, peraí, tendo votado ou não naquela pessoa que foi eleita. Sim. Não, peraí, isso daqui tá errado, eu quero as contas disso daqui. Por que isso não tá funcionando? Então é nosso papel também, só que dá trabalho, ninguém quer, obviamente, a gente quer viver em Nárnia, tudo maravilhoso, florido, animais, todo mundo pulando, saltitando, comendo tudo melhor, mas a gente não quer se comprometer nem a votar e nem a cobrar. Exatamente. E a gente quer que tudo flua. Então, assim, é ruim. E é por isso que eu digo, isso também é mudar o mundo. Sim. Você chegar e falar assim, mas o meu voto vai ser o único voto. Porque eu acho que eu não vou operar uma mudança. Gente, mas é um compromisso nosso. E mais, superar uma derrota, superar uma vitória de quem de repente a gente não quis, porque aquela pessoa que tá ali, ela tá governando todo mundo. Exatamente. A gente querendo ou não. Infelizmente, é a realidade. E aquela pessoa, e as pessoas se enganam também, mas o que eu posso fazer? Porque ele é o prefeito, ele é o presidente, ele é o governador, ele é isso, ele é aquilo. Mas, gente, eles detêm o poder que é nosso. Exatamente. Eles só conseguiram porque a gente votou. Se você não vota, você não tem nem legitimidade pra cobrar. Verdade. Entendeu? Então, são esses pequenos compromissos, e isso também é ser empático. É pensar num cadeirante, é pensar numa pessoa que depende do SUS, é pensar numa pessoa que precisa de uma aposentadoria no INSS. Exatamente. É uma pessoa que precisa de uma educação melhor, de qualidade no município ou no estado, porque não tem condições financeiras de pagar o benefício de INSS. Por exemplo, na época da pandemia. A dificuldade. Gente. Quantas pessoas ficavam sem comer, gente? A gente olha, eu nunca vi... Você que talvez ande muito mais do que eu pela cidade, nós não tínhamos tantas pessoas pedindo ajuda no sinal, vendendo bala, gente dormindo no chão. Exatamente. Infelizmente, essa já era uma realidade no Rio. Mas aqui, eu nasci aqui, eu vivo aqui. Exatamente. Não via isso, mas esse é o efeito da pandemia. Agora, e a gente não vai se importar. E aí, cadê aquilo que você falou? A
estrutura que precisava ter sido montada para que essas pessoas que precisavam entrar em benefício, dependem disso para comer, não conseguirem ser atendidas. E essa é outra missão da advocacia que eu acho muito bonita. Porque nesse período de pandemia, nós não paramos um segundo. E aí vários colegas que atuam nessa área de previdenciário, que atuam em direito médico, os criminalistas que tiveram que acabar tendo que apagar pequenos incêndios, porque o índice de violência doméstica aumentou, outros crimes, vários crimes aumentaram. Pessoas assim que tiveram que lidar com tantos óbitos, né? Então como vai requerer pensão, o que vai fazer? Isso aí. Então assim, se não fosse, por isso que eu amo muito a advocacia, se não fosse os advogados, porque a justiça tá lá parada. A gente tem a defensoria, obviamente, para quem não tem condições de pagar, mas a defensoria, ela, embora seja uma estrutura grande e muito forte no Rio de Janeiro, ela tem uma limitação. É um defensor público criminal para uma população inteira, para um volume absurdo de crimes. Ele não consegue atender tudo. É um defensor público que atua na área de família. Quantas crianças nasceram, quantas pessoas morreram. Então, assim, né? E aí é muito, muito bonito ver essa missão. A gente faz um juramento, sabe? Quando a gente pega a carteira. E eu falo muito com jovens advogados isso. A gente precisa prestar atenção no nosso juramento. Porque no juramento, a gente se compromete não apenas com a nossa ética, o nosso cuidado com o cliente. A gente se compromete também em zelar pela nossa instituição, pela OAB, que esteve presente, está presente, assim, em todos os momentos, em todos os segmentos, nos momentos mais delicados da história. A Ordem ajudou aqui no momento da tragédia que a gente passou. Ajudou, assim, e ajuda e participa de todos esses movimentos sociais, na garantia da democracia, do nosso direito. Sim. E a gente jura também por uma sociedade. Porque a gente tem um cliente, a minha cliente está na minha frente. Eu tenho que me dedicar a você. Mas se alguém não for meu cliente e ainda assim precisar de mim como advogada, é a minha missão maior. Sim. Eu escolho as causas, eu escolho os clientes, diferente da defensoria. Mas um exemplo é a atuação pro bono. Tem cliente que chega e fala, gente, eu preciso, porque não tem como, a defensoria não vai dar conta por conta do volume. Então, essa missão que foi a missão da pandemia, da advocacia, foi uma missão muito grande, assim como a dos médicos. Sim. É a linha de frente. Exatamente. E aí você não pode ficar escolhendo, eu vou atender, não vou atender. Muitos colegas, eu tenho vários amigos, né, que são médicos, saíram dos consultórios e falaram, eu estou aqui. E eu vou ajudar o que for preciso. Não, e é interessante você entrar nesse aspecto, porque assim, quando a gente viveu todo esse processo da pandemia, e eu fui uma das que quase morri, né, na pandemia, 80% foi tomado, mas graças a Deus, né, tô aqui, eu me identifiquei muito, sabe, com o que os médicos passaram, os enfermeiros passaram, era muito difícil pra eles. Eu perguntava assim pra eles, vocês têm psicólogo? Quando eu fiquei, olha, eu internada. Olha a empatia. Porque você lá pensando, meu Deus, por favor, não cumpri minha missão ainda, me deixa aqui. E você tendo cuidado de saber daquelas pessoas que estavam cuidando de você, como elas estavam. Porque elas viam muita doença e muita morte o tempo todo. E aí elas vinham e eu tava naquele processo, né? E elas não acreditavam como que eu tava daquele jeito ali, tipo assim. E aí elas vinham conversar comigo e eu falava assim, mas deixa eu te falar, quem tá ajudando vocês? Vocês estão lidando com morte todo dia? Eu peguei logo no início, né? Então não tinha ainda muita... Nossa, você pegou quando não tinha vacina. Não tinha vacina. Meu Deus. Não tinha vacina. E eu fiz todo o protocolo desde o início, mas cada organismo reagia de um jeito, né? Eu e o André, inclusive, nosso produtor, nós ficamos... Eu entrei primeiro e ele entrou depois. Meu Deus. E eu mandava o enfermeiro ir lá no quarto saber como é que ele tá. Um papelzinho. E eu tava assim, meu Deus, né? Eu não consigo nem falar que eu imagino, porque eu não imagino. Mas eu olhava para aqueles enfermeiros correndo de um lado pro outro, porque tava tudo lotado. E eu perguntei assim pra uma delas, vocês têm psicólogo? O hospital tá fazendo alguma coisa pra ajudar vocês? Porque vocês estão lidando com coisas que vocês não sabem. Vocês estão virando, eles viravam horas. Às vezes saíam dali pro Pedrão. Quem tá ajudando vocês a lidar com isso? Aí ela riu, olhou pra mim e falou assim... E aí é aquilo que você fala, e a gente falou muito de enfermeiro e de médico, mas olha só que coisa interessante. Você tá falando aí de uma outra área, que é a advocacia, que também precisou se mobilizar muito na pandemia. Sim. Se desgastar também muito emocionalmente, porque por trás do DR, quantas histórias. A Amanda, o Box,
João precisaram intervir por uma vida humana, por exemplo, como você falou, no momento de óbito, no momento de uma pensão, você precisava correr atrás, né? Imagina quando você falou, todo mundo se mobilizou, não é falado isso. A falta de informação das pessoas saberem até que poderiam procurar um advogado a certos direitos que elas poderiam ter. Com certeza. E que muitos não têm até hoje, porque na época, porque a divulgação que se pode ter não é divulgada. É a falta de informação, né? A falta de comunicar. Eu acho isso um grande problema, porque se você não comunica, as pessoas elas não sabem. Tem pessoas que sabem, mas não aprofundam, e tem pessoas que, assim, que não chega até elas. Uma dessas informações foi exatamente sobre o aumento do índice de violência doméstica. Exatamente. Eu lembro que no início da pandemia, eu conversei e toda, né, trancada em casa, com comida estocada, mas eu falei, vai aumentar. E as pessoas falavam assim, você virou o quê, né? Vidente, cartomante. Não, você é uma... E eu falei, gente, porque olha só, a violência doméstica é um crime clandestino. É um crime que não... dificilmente a gente vê na rua acontecendo. Ele acontece entre quatro paredes. E aí você, que lida com muitas mulheres vítimas de violência doméstica, homens que também são vítimas, casais com problemas, você sabe que isso precisa ser contado. Às vezes a gente escuta, é o vizinho, mas tá acontecendo no ambiente familiar. Verdade. E aí, você imagina, se já é difícil pra mulher, e aí é que eu tô falando da mulher, sem falar que todas são vítimas, porque nem todas são vítimas, mas é óbvio que a maioria é vítima. E a maioria de vítimas é mulher. Por conta da hipossuficiência, que se você quiser eu exploro um pouquinho daqui a pouco. Mas você imagina, se já é difícil a mulher se perceber como vítima daquela violência, se já é difícil ela romper com aquele ciclo de violência, encontrando o marido, às vezes, uma vez por dia, no jantar, acordando, indo dormir, tendo mais convívio no final de semana, ouvindo as ofensas mais quando os filhos saíram ou estão no quarto no final de semana, em que ela deixa de fazer alguma coisa. Você imagina, e eu escrevi um artigo sobre isso, que é Quarentena com o Inimigo. Você imagina você não podendo sair de casa, porque você foi vítima da Covid, você passou por isso lá no auge, sem perspectiva de vacina, sem saber se o remédio ia funcionar ou não, e o medo de se contaminar era ainda maior. E aí aquela mulher, ela tinha que lidar com um grande dilema. É verdade. Eu vou ser agredida, e aí não é só fisicamente, porque violência doméstica e familiar não é só a violência que deixa marca, não é violência física, é psicológica, é moral, é sexual. Sim. Porque se você diz não quero pro seu marido, você ama o seu marido, você fala não, eu não quero, não, hoje não. E é imposta uma relação sexual, isso é estupro? É verdade. Isso é uma violência contra a mulher? As pessoas não falam, mas é a realidade. É a realidade, isso está previsto na lei. Se você... Imagina você inserido num ambiente 24 horas com aquele homem. E não necessariamente com o homem, porque o abusador, a maioria dos abusadores são os homens. Mas o avô, o tio, o irmão, o primo, mas também as mulheres. Sim. Então, assim, as mulheres também podem ser o que a gente chama de agente ativo, né? De autora do fato. As mulheres também podem ser. É verdade. A vítima tem que ser sempre mulher. Não necessariamente biologicamente mulher. Pode ser... Teve até um entendimento no início do ano do STJ que aqueles que se percebem como mulher, que são os transexuais, a questão do gênero, ela é considerada, também podem ser vítimas. Então, até no relacionamento homoafetivo, elas, né, podem ser vítimas. Então, seja como for, com aquele autor ou com a autora do fato dentro de casa, o problema, Gabi, é você não conseguir sair. Você sai e pega Covid. Você sai, como você falou, teve a questão da desinformação, eu não tenho a quem recorrer. Ou eu fico em casa. E aí fica em casa. E aí a rede de apoio reduz. Muito. E aí você tem uma escuta atenta e você acaba intervindo. Sim. Mas e quem não tem escuta atenta e acaba não intervindo? É verdade. E é aquele nosso compromisso também com as pessoas que passam por isso. Da gente realmente encorajar a mudar aquele relacionamento, mudar o que está acontecendo, tentar dar visibilidade, fazê-las enxergar aquilo que elas estão achando que é invisível, que é o problema de todo mundo que está vendo e comentando menos dela.
E eu entendo isso, eu entendo de verdade, porque se você ama, se você tá ali, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. E aí, se ela falou daquele jeito, se ela falou da sua roupa, foi pra te ajudar. Porque se preocupa com você. Exatamente. Eu ouço muito essa frase. Não é? Eu tô fazendo porque eu estou cuidando de você. Olha o machismo, e aqui eu não vou entrar em ideologia nenhuma, mas é o machismo, é se colocando... Mas isso acontece tanto de um lado quanto de outro. Não, acontece, mas é você se colocar, se sobrepor ao outro, e você ofender, você agredir, você violentar de uma forma travestida. É uma piada, ou é um cuidado, não, é porque eu quero o seu bem, então eu quero muito o seu bem, eu acho melhor você deixar o seu cartão comigo, porque você não precisa de mais nada. Eu tô cuidando da sua vida financeira. Você começa a tirar autonomia. Isso aí. Ou então, nossa, você é muito burra. Pelo amor de Deus. Você só é o que você é porque eu tô te direcionando. Porque eu tô te bancando. Porque eu te dei as oportunidades, senão você não estaria aqui. Eu vejo, ao longo dessa trajetória, quantas mulheres eu vi presas dentro desse abuso, porque elas não se julgavam capazes de ter uma renda, ou porque estava com um filho pequeno, por diversas coisas, e elas ficavam presas na área financeira porque quem bancava. E é uma dependência financeira. E é uma violência patrimonial. Porque você... Você vai ficar sem nada se você me deixar. Eu quero ver o advogado que vai conseguir. Eu vou tirar os seus filhos, você não vai ter condições. Ou então você tá maluca, eu vou provar que você tá maluca, você não vai poder ficar com os nossos filhos. E essa questão financeira é muito interessante, e aí eu tô vendo aqui a nossa caneca, né? Empreendedoras, por isso, a importância, né, da gente ser independente. Eu escuto muito, primeiro que a gente tem que ser feliz, né? Independente de qualquer relacionamento. Exatamente. E minha mãe me ensinou uma coisa, ela sempre falou assim, minha filha, eu vou te dar o seu estudo, não vou poder deixar nada pra você, mas a sua educação, eu vou fazer o mais possível pra você ter. E você não dependa nunca de ninguém. Uma coisa é você construir algo junto com outra pessoa, se apoiando, uma parceria. Mas ela disse, nem tudo é pra sempre. As pessoas mudam, as coisas mudam, os tempos mudam. Talvez você tenha que assumir depois para ajudar essa pessoa. Sim. Em outros momentos pode ser que você dependa dela. O importante é construir junto. Dentro das devidas proporções. Mas nunca dependa inteiramente. E ela sempre me encorajou a estudar, a ser independente por isso. Por que acontece? Essas mulheres, muitas vezes, elas poderiam querer estudar, trabalhar, e isso foi tirado delas. Porque foi dito, não, eu tô aqui pra tudo que você precisar para sempre. E aí, quando ela é vítima de violência, pode ser física, psicológica, moral e financeira... Ou quando ela tenta usar a voz dela pra dizer que algo não tá bem... Ela puxa, porque... E aí? Como que ela vai sair de casa? Porque ele não garantiu que ela ia ter tudo? Então, isso é muito ruim. E aí, é problemático porque ela foi impedida no início, e aí depois, quando ela quer romper com isso, e quando ela finalmente rompe com isso... Ela vê que o tempo passou e ela não sabe fazer nada. Ela vai ter que descobrir. Foi aquilo que a gente conversou em off. Qual é o seu filme favorito? O que você gosta de comer? Qual a sua cor favorita? Qual é a sua cor favorita? O que você gosta de vestir? Que país você quer conhecer? Pra que cidade você quer ir? Qual é o teu sonho? E ela fala, eu não sei. Tanto faz. Porque isso vai sendo tirado dela. Ela não consegue crescer. Isso é um grande problema. E a parte financeira, eu afirmo pra você, porque você pode amar muito uma pessoa e você não reconhecer que essa pessoa tá te violentando, ainda que psicologicamente, mas quando fica só no plano do amor, que é muito já, mas você começa a se decepcionar, pode demorar muito tempo, mas você se desencanta, você para de admirar, que pra mim é sinal terrível. É um sinal bizarro, porque se você não admira aquela pessoa, você não escuta, você não vê, você não quer cuidar, você não quer ser cuidado, você não quer ser tocada. Então acaba, ali acabou, porque o amor acaba. Se transforma, volta, mas também acaba. Quando é nesse aspecto do amor, eu ainda acho que é mais fácil de ser reconhecido porque isso vai perecendo. Agora, quando você tem uma dependência psicológica e financeira, é muito difícil. É difícil. Porque às vezes você não ama, mas você pensa, você já tá com aquele desgaste, mas você psicologicamente fala, eu sou incapaz. É verdade. Eu preciso daquela pessoa. E financeiramente é do tipo, não, gente, mas eu não sei fazer nada.
Eu não sei fazer nada porque não foi oportunizada. Aquela pessoa não queria que você crescesse. Ela não quer trabalhar, mas eu pago um curso, não. Ou então, não, você vai trabalhar sim. Porque um dia eu posso faltar a você, e é importante a gente seguir com essa parceria, ou ainda que a gente rompa, ou ainda que eu morra, você vai conseguir caminhar. Nossos filhos hoje podem não depender de você financeiramente, mas podem vir a depender. E a pessoa se sentir útil. Verdade. E empreender tem muito a ver com isso. Exatamente. Fazer um brigadeiro, fazer um bolo, costurar, produzir um conteúdo online. Isso. Começar uma faculdade. Tem vários amigos que começaram uma, não se sentiram felizes e falaram, tudo bem, vou trabalhar com a minha área para pagar outra faculdade, mas eu vou fazer outra faculdade e assumir uma outra área. Isso aí. Então, pra mim, Gabi, não sei se você concorda pela sua experiência também, porque você escuta muito, vê muito, acho que quando a dependência é psicológica e a financeira é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil porque isso é gerado intencionalmente. De uma forma velada. Exatamente. Mas é isso. Porque o ciclo de violência, Gabi, é assim. Eu costumo dizer que no início do relacionamento, a gente tem que fazer a meia-culpa, né? A gente se arruma, a gente se organiza, a gente pode estar, caindo de sono. Não, eu vou encontrar. E ao longo do relacionamento, por isso a gente precisa ir nutrindo, né? Como tudo na vida, porque a gente muda. Cultivar, né? A gente tem que cultivar. E aí, no início do relacionamento, todo mundo é perfeito. A gente não vê os defeitos. E isso é paixão. Sim. É você assim, você não vê limite. Eu faço qualquer coisa pela pessoa e você não. A pessoa ronca e você fala, não ronca de jeito nenhum. A pessoa de repente, sei lá, tem uma atitude ruim e você deixa justifica. A pasta jogada ali. Não, e não é bagunceiro, não, é porque não teve tempo de arrumar. E justifica as próprias atitudes e passa pano, né? Passa pano pra muita coisa. Na paixão. Porque tá na paixão. E o amor é você identificar os defeitos. E você mesmo assim aceitar estar com essa pessoa, porque você ama como ela apesar dos defeitos. Amar é apesar de tudo, você tá com aquela pessoa. O grande problema é que a violência doméstica e familiar, ela tem um ciclo. E tem os primeiros sinais. E os primeiros sinais são os sinais de estresse, de falta de paciência, de piadinhas, de xingamento, etc, etc. E aí, a próxima etapa desse ciclo já é a ação. É um empurrão, é uma agressão verbal, vou pegar seu cartão, vou quebrar. Não, você não vai encontrar com sua família. Você xinga. Então, assim, você vê que você vai começando num nível mais brando e você vai chegando para um nível mais alterado. E aí, depois, tem o arrependimento do tipo, é porque você não fez a comida como eu esperava, é porque você não colaborou muito. Eu errei. Me desculpa, eu errei, eu não vou fazer mais isso com você. E aí, esse ciclo, ele se repete, porque naquela fase da tensão, do estresse, do xingamento, ela acontece no primeiro bloco, na primeira vez que esse ciclo rodou. Mas na segunda vez pode ser um puxão de cabelo, pode ser um soco. Ou ainda que não tenha uma violência que deixa marca, e eu acho que a psicológica às vezes é pior até do que a física, porque a física, o rosto você trata, você melhora. Eu também acho a psicológica A psicológica, ela causa uma doença na alma. Também acho. Né? E aí, pode gerar, esse ciclo sendo repetido, pode gerar o feminicídio, que é o homicídio contra a mulher, né, em razão do gênero. E aí a gente precisa romper com esse ciclo. E a mulher precisa ser ouvida, ela precisa romper com esse ciclo. E o homem, como a gente falava nos bastidores, ele precisa também se perceber como culpado nesse ciclo. E aí, novamente, eu falo homem porque é mais fácil de vocês entenderem, mas aquele que tá no relacionamento e que se sobrepõe à mulher, precisa entender que não está agindo certo, que ele pode estar doente. Isso aí. E ele precisa buscar ajuda. Tanto que, quando há um cometimento de uma violência doméstica, quando uma mulher pede uma medida protetiva, e essa medida protetiva ela é deferida pelo juiz, aqui em Teresópolis nós temos uma juíza, né, responsável por essa vara especializada, pelo juizado, né, de violência doméstica. Quando é deferido um afastamento, a interrupção do contato por qualquer meio, a interrupção do contato com familiares e amigos, mas outras medidas, que são medidas cautelares antes do processo, antes de ver que se de fato aconteceu, porque a palavra da mulher tem uma credibilidade maior nesse primeiro momento, existem cautelares que podem ser impostas, por exemplo, e que eu acho muito benéficas, porque se realmente aquele homem, ainda que ele não tenha praticado a violência, eu acho que é importante ele
pensar que algo aconteceu pra, de repente, justificar essa mulher tá mentindo, fazer isso, ou teve uma vingança, mas sempre é uma relação de causa e efeito. Não justifica, mas tem. E tem realmente muitas mulheres e muitas vítimas que mentem, e que é muito danoso e que tem uma repercussão criminal para elas também no futuro. Mas tô falando disso por quê? Porque recentemente foi acrescentada uma cautelar, uma medida que nesse rol de medidas do homem frequentar centros e ambientes em que ele vai ter contato com um psicólogo. De reabilitação. Exatamente. Pra ele ser ouvido e pra ele ouvir, pra ele ver. De forma gratuita? Sim. Sim. É uma das condições, por exemplo, pra ele não ficar preso, além dele manter o distanciamento, porque se ele descumprimento de medida protetiva é um outro crime, é falar, olha, comparecimento semanal ou mensal, eventualmente aqui. Mas isso a gente consegue fazer antes da medida protetiva ou só depois que tem a medida protetiva? Isso a gente só consegue, é o juiz que determina. E tem sido muito determinado esse comparecimento nesses espaços em que ele passa por avaliação e tratamento psicológico. Então, assim, às vezes a mulher não conseguiu a medida protetiva, mas para garantir que esse suposto autor do fato, ele já evite que repense o que ele fez, ou o que ele não fez, mas repense toda aquela lógica daquela situação, mas que ele evite também de praticar um crime, porque às vezes ele não cometeu, mas aí ele vai querer ir atrás dela e aí sim cometer. Muitas vezes, uma das medidas adotadas pelo juiz, e aí cabe ao juiz decidir sobre isso, é esse comparecimento. É uma condição. Olha, você não vai ser preso, você não vai ficar preso, mas você tem que comprovar e tem que ir nesse centro. É um centro praticamente de reabilitação mesmo. Porque começou a se entender que, de fato, como eu disse, que todo mundo pode cometer um crime, tem crimes que eles são frutos de uma desorganização psicológica, de um problema efetivamente psicológico. Sim. Aquela pessoa pode estar deprimida, aquela pessoa ela pode ter síndrome do pânico. De novo, não justifica. Sim. Mas pode ser que sim. Contribui. Como a psicopatia mesmo. Sim. Você vai falar o quê para um psicopata? Você fala, olha, você cometeu um crime, você não pode cometer. Ele sente prazer naquilo. Exatamente. Porque ele não tem empatia. Porque ele acha que ele está fazendo bem, tirando aquela pessoa da sociedade. Aquela pessoa está sofrendo, ela está com depressão. Eu vou matar para minimizar a dor dela. Ele não tem empatia. Um psicopata não tem empatia. Ele não tem o mesmo padrão de comportamento de outras pessoas. Então, aquela pessoa que é vítima de violência doméstica, ela precisa de um apoio psicológico. Aquela pessoa que comete um delito precisa de um apoio psicológico. Porque senão, esses padrões vão se repetir. Ele vai fazer de novo. E ela, como você disse muito bem, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Gabi sabe pra caramba dessa parte psicológica. Eu tava falando da análise, né? Eu faço análise. E ela corroborou com tudo que a minha psicanalista apresentou. Isso passa. E a mulher não é racionalmente. Não. Mas ela vai procurar outra pessoa igual. Exatamente. Igual aquela que violentou a avó, a mãe e a ela. A gente não escolhe, né? A gente ama, mas a gente atrai. E a gente tem que passar nesse filtro. E se a mulher não rompe com isso, ou se nós não colocamos, né? Metemos a colher na briga do marido e da mulher, esse ciclo não é rompido. E aí ela supera aquela situação, mas ela vai vir uma outra história de abuso. Sim. Foi exatamente o que você falou. Passa. Não, passa. Eu já vi vários casos assim. Por que meus relacionamentos não dão certo? Aí vamos lá. Vamos ver, né? Eu faço todo esse caminho. Vamos ver os seus relacionamentos. As características de relacionamento que você teve. Eu faço todo esse caminho. Então, o problema não tá no relacionamento. O problema tá em você. E que é difícil de reconhecer, né? O problema tá na sua história. Naquilo que você reproduz, naquilo que você tá escolhendo. Você simplesmente ainda desemboca gatilhos que faz com que você escolha errado. Sim. Então vamos lá, vamos tratar isso. Vamos tratar a causa. É isso. Porque aí você vai conseguir romper com isso pra escolher direito. É exatamente isso. Né? Dá o poder de escolha, mas primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso entender, porque é muito fácil de eu colocar o problema no outro. Em todas as áreas de advocacia. No outro. Mas eu tô permitindo por vários anos de razões que a gente já colocou aqui. Mas acontece. E aí a gente precisa entrar em todas as áreas e as armas que a gente tem
pra ser aquelas que vão dar voz, ou vão ser a voz, ou vão, né? Nossa, a gente ficaria aqui, tem tanto assunto pra gente falar, né, doutora? Você vai ter que voltar. O André falou aqui pra mim que a gente tá 1 hora falando. Meu Deus, sério. Não Sério, sabia. tá vendo? E você falou Até assim... eu olhei pra ele, nem tem câmera, eu olhei, falei, meu Deus. No início você falou assim, ai meu Deus, como é que é fazer um podcast? Ai, gente, porque com câmera, com tudo, eu falei, gente, fazer o ao vivo, eu fiquei ansiosa. Sempre gera uma ansiedade, né, na hora de palestrar e tudo mais. Né? Mas eu falei, gente, eu não sei nem pra onde olhar, eu acho que eu não vou conseguir falar muito. Não, mas a gente tem muito assunto. E assim, eu quero até marcar pra gente voltar, porque tem muita coisa legal pra gente falar. Essa coisa do crime cibernético nessa época que aumentou muito. É um assunto que eu quero muito que a gente aborde. E que as mulheres também são as maiores vítimas. Então, gente, vocês estão vendo? A doutora Amanda vai virar sócia do GabiCast, porque ela vai ter que voltar, porque assim, tem muita coisa pra gente explorar. Muito. Né? E a gente fala, né, hoje dessa ansiedade das pessoas de nem conseguirem parar pra ouvir tudo. Então a gente vai ter que fazer, vamos assim, por parte. O bom que podcast, né, você tá fazendo alguma coisa... E você assim, é legal poder assistir a gente, nos ver. Mas a gente mas tem dá um pra áudio. Ouvir também, né? Porque a gente também tá então, jogando ali no... Isso é legal, dá pra ir fazendo alguma coisa ouvindo. Porque a gente vai colocar tá no Spotify também, a gente tá entrando, tá? A gente vai divulgar aí. Mas, doutora, a gente... Spotify GabiCast, meu produtor tá gritando aqui no falando. Gritando não, né? Porque Spotify GabiCast, você vai poder ouvir lá também. Mas, assim, eu queria só pra terminar, né? Que você contasse, igual a gente falou, de um caso que te impactou muito. E que depois você finalizasse esse primeiro momento, que a gente vai ter outros, dando uma mensagem. Sabe? Pra aquilo que você... Né? Pras mulheres que estão vendo, porque não é só mulher, é homem também que tá assistindo a gente. Então, assim, um caso que você mexeu com você e depois finalizasse com essa mensagem. Pode ser? Claro, com certeza. Bom, gente, eu poderia falar do meu primeiro caso, que foi uma contravenção penal, ou seja, não é um crime, né? Não é grave, a pena não é de prisão nem nada. E foi no início da minha advocacia, quando eu não sabia se eu queria, qual era a importância de ser advogado ou advogada. Eu pensava, gente, mas eu vou ser uma autoridade, eu vou poder realmente mudar o mundo, porque eu não sei o que um advogado faz. E aí eu consegui, e foi um caso super tranquilo, mas ali eu desenvolvi a empatia e escolhi a advocacia, porque aquela pessoa estava desesperada, achando que ia ser presa, e eu pensei, gente, não é nada isso. E aí, quando me agradeceu chorando, eu pensei, essa é minha missão. Então eu poderia falar desse caso, mas eu vou falar de um outro, que não tem a ver com violência doméstica familiar, mas tem a ver com tráfico de drogas. Sim. Que infelizmente é um mal que também assola muito, vem assolando muito Teresópolis, muito triste com as notícias do crack chegando, que, gente, é uma droga que modifica a química do nosso cérebro e nos torna dependentes de uma forma muito mais rápida, né? Então isso é muito triste. A gente cuida de um centro e eu tenho muito contato com pessoas que usam crack. É triste porque eles nem enxergam mais. É como se a alma tivesse sido tirada dessas pessoas. Isso é muito triste. A gente precisa combater. Tá aí mais uma missão nossa, né, Gabi? Assim, de cada um de vocês também, porque é realmente muito triste. E esse caso de tráfico de drogas, Gabi, eu lembro que eu realmente já tinha decidido advogar, já estava advogando, já estava atuando só na área criminal. E ele veio através de um conhecido da minha mãe, porque no início é assim que a gente consegue clientes, né? A gente precisa expor que nós somos advogados para os familiares e para os amigos, para depois isso ir sendo reproduzido, né, na nossa cidade e onde a gente atua. E aí eu lembro que ele me ligou, ele era parente dessa pessoa que foi presa, e relatou que esse parente tinha sido preso, tinha ido até o Rio de Janeiro, pegou uma quantidade de drogas grande, mas que trabalho fixo, carteira assinada, constituindo família, assim, super tranquilo, nada dava a entender que ele era traficante, e ele de fato não era e não é. E aí, mas essa quantidade, ela surgiu, e aí eu tô falando disso porque tem esse aspecto de relacionamento, não justifica, mas enfim, ele se sentiu só. Isso aconteceu justamente porque ele teve uma decepção no relacionamento que estava em vias de terminar. Não, tava, eu acho que a expectativa, eu não lembro muito bem porque faz tempo, mas o relacionamento estava evoluindo. Então ele tinha expectativas de formar família e tudo mais. Ele teve uma grande decepção. E ele já fazia uso de drogas.
E parece que ele não fazia um tratamento assíduo, mas era uma coisinha ali e outra aqui. E aí ele pegou boa parte do dinheiro que ele tinha, fruto de um trabalho lícito, ele ralava pra caraca, né? digno, e ele resolveu comprar pra manter aquele uso no mês inteiro. E se drogar. Parece que ele começou a usar drogas ainda no Rio de Janeiro e veio usando. E ele foi pego com essa quantidade de drogas. Foi o único sinal de que ele poderia ser traficante, porque a linha é muito tênue entre usuário e tráfico, porque a gente não tem uma quantidade certa. Sim. E tem que ter outros aspectos para configurar tráfico. Mas é até uma crítica que eu faço, falar, não, é traficante sim. Não tinha nenhum outro indício, mas enfim. E aí ele falou, Amanda, você consegue atuar? E aí eu falei, olha, para atuar nesse caso eu cobro tanto. Eu não posso deixar de cobrar, porque isso vai me tomar tempo, dedicação. Sim. Eu não posso. E a minha advocacia é uma advocacia muito artesanal e, como você disse, humanizada, muito próxima. Eu não quero ter volumes de casos de cliente, porque senão eu não vou saber nem o nome do cliente. Sim. Eu não vou marcar um café com o cliente, então assim, não dá. E eu passei e falou, putz, não dá pra gente agora. E eu falei, olha, o defensor público que tá aí é excelente. Ele vai orientar muito bem vocês, mas levem tais e tais documentos, pensem de tal e tal forma, que eu acho que ele vai conseguir a liberdade provisória. E o defensor conseguiu, e é excelente o defensor público. Hoje ele não tá mais na defensoria criminal aqui na cidade, mas continua defensor aqui, e excelente. Conseguiu, perfeito. Mas aí o que aconteceu que me impactou muito? Muito tempo depois, e aí esse cliente não era meu cliente na época, ele procurou pedindo a indicação de um outro advogado de outra área, acho até de uma questão trabalhista, e eu indiquei. Foi nossa retomada de contato, tudo bem. Aí num domingo à noite, esse cliente me liga. E eu sempre tenho um código com os meus clientes. Gente, eu adoro falar, tomar café e tal, mas o nosso código se ligou é porque teve problema. Sim. Manda mensagem que eu respondo, mas se ligar é o nosso código. Ligou, às vezes o cliente liga e não consegue falar, você eu já sei que sabe teve problema. É coisa séria. E aí eu tenho que correr. Ele me ligou num domingo à noite. Eu falei, gente, eu não sou advogada dele. Já indiquei para outro colega da área trabalhista. O que ele quer? E aí ele me liga e fala, doutora, me ajuda, eu tô preso. E aí eu parecia mãe, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que você fez? E ele falou, não fiz nada, eu não tô entendendo, eu tava num culto. Super religioso. Eu fui preso e eu estava num culto. Eu falei, não é possível. E aí eu corri pra delegacia. O que eu vi, Gabi? E aí, por isso, a orientação. E por isso, o papel da defensoria é muito importante. Mas o que acontece? A audiência que ele participou, ele não teve testemunha, não teve a chance de levar os familiares e pessoas, a gente chama de testemunho de caráter, sim, pra falar que de fato ele tinha problema com droga, mas falar que ele trabalhava, não teve nada disso. Até porque o defensor que estava cuidando do caso dele estava de férias no período, ainda tem esse problema no período da audiência. Então foi outra defensora que fez o máximo possível dentro da lógica de possibilidade dela. E ele veio a sentença e ele foi condenado. Mas isso não foi comunicado a ele. E passou muito tempo. E ele já estava em outro relacionamento, ou seja, ele saiu daquele relacionamento que era abusivo, ainda que pra ele, enquanto homem, estava em outro relacionamento, cara. Anos se passaram e ele trabalhando, e já tinha até esquecido, porque ele, leigo, e é ok, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo. Sim. Achou que ele tinha sido absolvido. E ele foi preso porque era o cumprimento daquela sentença de condenatória. Eles foram dentro do culto buscar ele. E aí, o grande problema, por isso que esse caso me marca, porque a repercussão é da família toda. Exatamente. Porque ele não sabia o que fazer. Eu tive que explicar pra família que eu ia ter que entrar com habeas corpus pra tentar reverter a prisão dele e soltá-lo. E a gente conseguiu, graças a Deus. Mas mais que isso, essa soltura dele ia fazê-lo estar na mesma posição de antes, que era de uma liberdade provisória. Porque ele foi condenado. E a liberdade plena só ia acontecer ou se ele fosse... aquela sentença fosse revertida no tribunal e aí ele fosse absolvido, ou se a gente conseguisse uma pena inferior também pelo tribunal e ele conseguisse responder em liberdade, e quando terminasse a pena, fosse extinta a punibilidade dele, aí sim ele retomaria a liberdade plena. Porque a família não entendia, falava, não, mas ele tá livre, gente, ele tá formando uma família, ele tá trabalhando, ele tá livre. Então, esse caso me impacta muito porque eu consegui soltá-lo. E foi muita pressão porque a família não compreendia o que estava acontecendo, ele não compreendia, tinha aquela ansiedade, vai acontecer com certeza, eu não podia confirmar isso. Sim. E me impacta principalmente porque eu fui sustentar no tribunal pela defesa dele, né, pela liberdade dele. E aí, eu fui dias antes despachar com um desembargador,
é praticamente uma sustentação oral, mas só com desembargador. E no início da sustentação oral, o desembargador falou pra mim, ele falou, excelência, é assim que trata lá, né? Excelência, eu proponho que você não sustente, que eu revi o meu voto. O voto era pra manter a condenação. Eu revi o meu voto. E você não vai precisar sustentar. Eu não vou absolvê-lo, mas eu vou mudar a pena. E aí eu falei, e foi minha primeira sustentação. E aí eu falei, excelência, com todo respeito, eu agradeço, já fico feliz com esse possível resultado, novo resultado, mas eu preciso sustentar para absolver. Eu preciso convencer o senhor e os demais desembargadores. Sustentei, super nervosa, sustentei. Não consegui, é importante deixar claro, eu não consegui absolvê-lo, mas eu consegui, por conta do despacho também, e consegui que todos os desembargadores acompanhassem o voto do relator, a liberdade dele, ainda que provisória, limitada naquele período, para que ele respondesse em liberdade com uma pena muito mais baixa. E muito rapidamente a punibilidade dele foi extinta. Mas por que foi um caso que me marcou? Primeiro, porque eu me doei muito e eu vi o sofrimento dos pais, que falavam, ele não cometeu esse crime. Família. Ele era inocente. E eu lembro que assim que eu acabei a sustentação, eu gravei um áudio, eu tenho esse áudio até hoje, e mandei para os pais dele, para ele, e o pai dele chorava e agradecia muito. E vocês podem achar que é balela, porque ela quer... É óbvio que é importante para ela o dinheiro. Claro, gente, eu tenho que pagar aluguel, comer e tudo mais. Mas, gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer alguma coisa que a gratidão se sobreponha ao caráter financeiro, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque eles me pagaram, foi ótimo pra mim, foi importante pra mim, porque eu vivo disso. Mas ouvir um pai chorar e agradecer, falando que eu devolvi a vida daquela família, assim, não tem preço. Então, por isso esse caso foi o mais marcante pra mim, porque foi tudo muito rápido. Ir na unidade prisional, foi um desafio também. Porque eu podia não ter sustentado, eu já tinha conseguido ali, porque eu despachei no dia anterior. E é difícil você despachar, porque você tá diante de uma autoridade que tá te olhando de cima e baixo, você tem que convencer. Mas tipo quando você tá em cima... E ainda teve isso, porque a gente pode até falar sobre isso depois. É mulher, ela é cara de novinha, é criminalista, será que sabe o que tá falando? E você tem que se impostar sua voz. E é isso, a minha missão é ser voz, porque tudo que ele não pôde falar, eu falei. Então, pra mim é um caso marcante, pra mim é uma vitória. E ver que ele tá seguindo a vida dele, segue num caminho bom, sabe? E ele errou. E você fez parte disso, né? Isso é incrível. E assim, não tem nada que se sobreponha a isso, assim, que seja mais válido, mais prazeroso. E aí eu sinto que eu sou vocacionada. Nem sempre a gente tem uma vitória, mas são pequenas vitórias ao longo do caminho. Da pessoa falar, poxa, eu precisava desse puxão de orelha, eu realmente tinha que responder dessa forma, mas você me garantiu a dignidade para responder. Você ia numa unidade prisional e a pessoa falar, eu sei que eu tô pagando por isso, mas doutora, tenta recalcular minha pena. Será que eu não consigo ter acesso à educação aqui dentro, a trabalhar? Então, essas mudanças, porque é o que eu digo, a gente aponta, e você falou isso, quando vê alguém e fala, tem que morrer, pena perpétua. E eu entendo que no momento, se acontece perto da gente, se a gente é vítima de alguma coisa, a gente tá com ódio, a gente até fala. Mas é reflexão. E se fosse um parente nosso? Se fosse nosso pai, se fosse nosso irmão, nosso filho? Será que a gente ia querer esse tratamento indigno? Será que a gente ia falar, isso mesmo, tem que ter prisão perpétua, não vê mais a luz do dia? Eu acho que não. Então eu acho que é ser empático ainda que a gente não passe por aquilo. Sim. Né? E a mensagem que você quer que eu diga é que mensagem, gente? Sobre o quê? É um momento mais delicado, né? Porque eu tô conversando com você. Olhar pra câmera. Você quer que fale pras mulheres? Eu acho que pra todos que estão nos ouvindo de uma forma geral, né? Sobre o que você acredita, né? Que hoje, mesmo mediante a sua produção, tudo que você vê, qual o conselho que você daria para que as pessoas entendessem que elas podem fazer diferença no mundo, sendo uma pessoa só? Tá, vamos lá. Então, gente, eu dividi um pouquinho com vocês hoje a minha história.
E eu espero que tenha impactado ou feito sentido de alguma forma. Como eu disse, todo mundo está sujeito a ser vítima de alguma situação, seja ela criminosa ou não. Todo mundo está sujeito a praticar uma conduta inapropriada, inadequada, imoral, antiética ou criminosa. E eu acho que para a gente fazer a diferença, primeiro a gente tem que pensar em quem nós somos, quais são as nossas posturas, as nossas condutas no dia a dia, aquilo que a gente sente orgulho de chegar em casa e contar para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos pais. Eu sempre penso, se eu fizer isso, será que eu vou ter orgulho de chegar em casa e dividir com a minha família? E se eu tenho dúvida, nem certeza, mas se eu tenho dúvida, se eu conto ou não conto, eu repenso 1000 vezes. Eu acho que o nosso papel no mundo começa por aí. Eu acho que está todo mundo muito intolerante. Eu acho que nós temos que ser mais solidários, mais cuidadosos, porque às vezes um bom dia faz a diferença e você não cumprimentar alguém, não falar com alguém também faz diferença. Às vezes nós somos arrogantes demais, somos injustos, apontamos muitos defeitos e a gente não olha para o que a gente está fazendo na nossa vida. Eu acho que a gente muda o mundo sendo mais empáticos e repensando as nossas atitudes. Então, se você acha que não tem uma missão de vida, se você não se encontrou numa profissão, se você não está bem num relacionamento, eu acho que a gente primeiro tem que se amar e fazer uma leitura e se despedir de qualquer preconceito, de qualquer resistência e pensar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso ser um pouquinho melhor amanhã do que eu fui hoje, do que eu fui ontem? E a nossa missão é essa. Eu acho que é acolher, é ouvir e enxergar que em qualquer cenário da vida a gente pode ser melhor e pode transformar o mundo. Eu tento fazer isso na minha família, com os meus amigos e tento fazer isso na minha profissão também. De não ser crítico, de ouvir com cuidado, de tentar acolher essa pessoa, tentar mostrar que ela pode ter errado, mas ela tem total direito de mudar e ser uma pessoa melhor. O mundo é construído por nós. Então, se cada um fizer essa parte, acho que nós vamos ter um mundo melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, que alegria. Mão suada, mão suada. Nada, que alegria, sabe? Foi uma honra. Muito grata. A gente tem ainda, a gente vai voltar. Com certeza. Sabe, gente? Não tem como, porque tem muita coisa pra gente falar. Só o início, né? A gente vai marcar, em breve vocês vão ver outro com a doutora Amanda falando sobre tanta coisa que a gente tem aqui, mas desde já foi uma honra, né, ser a primeira. Meu Deus. Né, estrear foi o podcast comigo. Gente, espero que tenha ficado bom. Claro que ficou, tenho certeza que todo mundo tá amando. Mas foi uma honra pra mim, sabe? Ser essa facilitadora, sou a primeira de muitos. Obrigada. E eu sou muito, muito grata. Eu acho que isso faz parte até da mensagem que eu deixei. Eu acho que a gente abre portas, né? E eu acho que dividir histórias e conhecimento. Eu vou voltar para casa com as suas histórias, que ela me contou em off. Vou voltar para casa com as suas histórias, com seus ensinamentos. E eu espero que você volte com um pouquinho de mim também. E que vocês também estejam com um pouquinho de mim aí na vida de vocês. Com certeza. Resumindo, né? A gente muda pra mudar o mundo. É verdade, é isso. Né? É isso. Então vamos despedir, olhar pra aquela câmera ali. Gente, beijão. Beijo, até gente. Muito obrigada. Compartilhem, ajudem a gente para que a voz da Amanda hoje seja levada a muitas casas, muitas famílias, muitos lugares. Isso possa gerar mudança na sua vida e na vida de outras pessoas. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.